A eutanásia e a morte assistida são dois tópicos complexos relacionados com a decisão de pôr fim à vida de uma pessoa com doença terminal ou sofrimento insuportável. Ambos envolvem a intenção de ajudar alguém a morrer, mas abrangem alguns aspectos importantes. Vou explicar cada um deles. Eutanásia. Definição: a eutanásia é o ato de pôr deliberadamente fim à vida de uma pessoa que está em sofrimento extremo, muitas vezes devido a uma doença terminal ou condição incurável. Isso geralmente é feito por um terceiro, como um médico, a pedido do paciente ou de sua família. Tipos de eutanásia: existem dois tipos principais de eutanásia. Eutanásia ativa. Isso envolve a administração de substâncias letais por um profissional de saúde para causar a morte do paciente. Eutanásia passiva. Isso ocorre quando se retiram ou se recusam tratamentos médicos que mantêm uma pessoa viva, permitindo que a morte ocorra naturalmente. Legislação. A legalidade da eutanásia varia de país para país. Em alguns lugares, como os Países Baixos e a Bélgica, a eutanásia é legal em especificações específicas e específicas regulamentadas. Em outros, a eutanásia é ilegal. Morte assistida, ou suicídio assistido. Definição: a morte assistida envolve proporcionar a um paciente com uma doença terminal ou sofrimento insuportável os meios para pôr fim à sua vida. Isso geralmente é feito através da prescrição de medicamentos letais que o paciente pode tomar por conta própria. Diferença da eutanásia: a principal diferença entre a morte assistida e a eutanásia é quem realiza a ação que leva à morte. Na morte assistida, o paciente é o agente ativo que toma os medicamentos letais, enquanto na eutanásia, outra pessoa, geralmente um médico, realiza a ação que causa a morte. Legislação: assim como a eutanásia, a morte assistida também é legal em alguns lugares, como alguns estados dos Estados Unidos, como Oregon e Washington, e em alguns países europeus. Em outros lugares, é ilegal. Ambos os conceitos são altamente controversos e envolvem questões éticas, morais e legais. As opiniões sobre esses temas variam amplamente, com alguns argumentando que essas opções oferecem uma morte mais digna e controlada para pessoas que estão sofrendo, enquanto outros acreditam que isso abre a porta para abusos e questões morais difíceis. A regulamentação e a legalidade dessas práticas variam em todo o mundo e continuam a ser debatidas em muitas jurisdições. Morte assistida, ou suicídio assistido. Definição: a morte assistida envolve proporcionar a um paciente com uma doença terminal ou sofrimento insuportável os meios para pôr fim à sua vida. Isso geralmente é feito através da prescrição de medicamentos letais que o paciente pode tomar por conta própria. Diferença da eutanásia: a principal diferença entre a morte assistida e a eutanásia é quem realiza a ação que leva à morte. Na morte assistida, o paciente é o agente ativo que toma os medicamentos letais, enquanto na eutanásia, outra pessoa, geralmente um médico, realiza a ação que causa a morte. Legislação: assim como a eutanásia, a morte assistida também é legal em alguns lugares, como alguns estados dos Estados Unidos, como Oregon e Washington, e em alguns países europeus. Em outros lugares, é ilegal. Ambos os conceitos são altamente controversos e envolvem questões éticas, morais e legais. As opiniões sobre esses temas variam amplamente, com alguns argumentando que essas opções oferecem uma morte mais digna e controlada para pessoas que estão sofrendo, enquanto outros acreditam que isso abre a porta para abusos e questões morais difíceis. A regulamentação e a legalidade dessas práticas variam em todo o mundo e continuam a ser debatidas em muitas jurisdições.